Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como de hábito, desejamos que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Hoje nós só temos um aviso. Na próxima quarta-feira, como nós teremos o lançamento do livro, teremos a nossa banda cantando, teremos a dedicatória, teremos a entrevista com o Espírito. Então nós vamos começar as atividades às 19h30, tá? Porque a gente deu uma calculada aí, pode se alongar demais, é difícil, se alonga muito no horário por conta das crianças. Então 19h30 mais ou menos, a gente já vai estar começando, sim, por mais que atrase umas 20 para as 8, tá? Então se a gente puder chegar mais cedo, a gente já vai se arrumando, sentando para o evento, tá certo? Vamos lá então. A gente sempre guarda segredo até na hora a respeito do espírito entrevistado, mas naturalmente todos nós, né, vamos deduzir quem é o entrevistado, né, considerando aí o lançamento do livro, obviamente, né? Espero que ele venha, né? Porque pode ser que o espírito não venha, não é? A gente não para pensar nesses detalhes. O espírito não veio, não pôde vir, não é? Acabou a gasolina do aeróbus, algo dessa natureza, o espírito não vem. E aí, como é que nós ficamos? E às vezes realmente os espíritos se modificam a programação de última hora por alguma razão. Lembrando, e agora falando sério, que José de Moraes é um espírito extremamente ocupado nos seus afazeres, não é? Então, mas acho que ele vai estar aqui sim, tomara que sim. Vamos então fazer a nossa prece. Hoje nós vamos abordar o tema perguntas filosóficas ou perguntas soltas. Nós pegamos aí alguns estudos que nós já havíamos feito aqui em outros períodos e vamos hoje pensar, já pensamos, né, estar aqui, algumas perguntas desses vários estudos que nós fizemos ao longo aí dos últimos meses deste ano, tá certo? Por isso que o nome do estudo é ou perguntas filosóficas ou perguntas soltas. Soltas porque a gente pega de vários temas diferentes, tá bom? Vamos primeiro fazer a nossa prece. Que Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, nos ampare e nos proteja enquanto estivermos no corpo, na nossa jornada reencarnatória. Embora saibamos que eles nunca nos abandonam, assim também como a equipe espiritual fortalece a nossa humildade, o nosso reconhecimento que existe a providência divina, quando nos colocamos como aqueles que pedem, que solicitam a espiritualidade pela proteção. Em meio a todos os desafios que a vida nos apresenta e nos apresentará, que a nossa fé possa nos sustentar de pé, que o nosso conhecimento sobre as engrenagens da vida possa nos trazer a resignação e que o nosso amor possa facilitar todas as provas e as expiações que ainda temos pela frente. A doutrina espírita, que nos oferta as informações tão preciosas sobre esta vida, sobre as demais vidas, nos possibilita um caminhar mais tranquilo, pelo menos sem desespero.
Porque quando temos a convicção de que Deus nos ama, quando sabemos que não existem acasos nem castigos, quando entendemos que as nossas lutas têm como objetivo o nosso crescimento espiritual, nos posicionamos, digamos assim, de uma forma mais adulta perante a tudo que nos acontece. E com isto, a nossa caminhada se faz. Não sem tempestades, não sem desafios, não sem problemas. Isto não. Mas solidificados na nossa fé, amparados pelo conhecimento e pelo autoconhecimento, caminhamos com mais sobriedade, com mais serenidade, em direção aonde precisamos chegar. Sendo assim, a nossa imensa gratidão à espiritualidade e às bênçãos recebidas. Jesus nos abençoe a todos. Muito bem, vamos lá aqui para a primeira pergunta, que é muito interessante. Como ser cristão e influenciar positivamente pessoas nos dias atuais? Como ser cristão e influenciar positivamente pessoas nos dias atuais? Aí eu me lembro de duas histórias que nos ajudam a responder essa pergunta. Tem uma história contada por um pastor evangélico de um acontecimento nos Estados Unidos que ficou conhecido como o assassino de Green River. O assassino de Green River era um homem, um sociopata, que matou 40 mulheres. E no seu julgamento, haviam muitas pessoas assistindo. Nos Estados Unidos é muito comum, quando um preso vai ser julgado, que as suas vítimas estejam presentes, inclusive tendo o direito de agredir verbalmente quem está sendo julgado, xingar, esse tipo de coisa. E com esse homem não foi diferente. Lembrando que um sociopata, um psicopata, normalmente ele não esboça sentimentos. É uma pessoa fria, é uma pessoa que não se sensibiliza com a dor alheia. E era o caso daquele assassino. Para ter matado 40 mulheres, obviamente que não havia ali nenhum sentimento, absolutamente. E as pessoas diante dele, sentado no banco dos réus, começou a fazer uma agressão verbal. Seu monstro, desejamos a sua morte, queremos que você morra lentamente. Seu monstro, você matou a minha filha, desejamos o pior para você. E a gente consegue ver isso na reportagem da época. Essa história foi noticiada. E ele olhava para as pessoas com a frieza característica dos sociopatas e com um ar de deboche. Ele olhava para as pessoas como se ele estivesse se sentindo feliz com todas aquelas agressões verbais. Até que um senhor já de idade, de barbas brancas, usando suspensório, ele se apresentou e disse assim para o réu: o senhor me criou um problema, porque o senhor matou a minha filha. E ao matar a minha filha, o senhor me criou um problema muito sério, por ter matado a minha filha. O problema que o senhor me criou é que eu sou cristão. E como cristão, eu sigo a Jesus. Jesus é meu mestre. E eu aprendi com o meu mestre que nós precisamos perdoar aquelas pessoas que nos ferem. E esse foi o problema que o Senhor me criou. Porque eu estava caminhando muito bem na minha vida. E agora eu sou confrontado com essa situação. E como
eu sou cristão, eu quero dizer ao Senhor que eu lhe perdoo por o Senhor ter matado a minha filha. Nesse momento, o sociopata que estava debochando e mostrando frieza, contrariando toda a perspectiva, inclusive médica, ele chorou. Ele deixou algumas lágrimas descerem pelo seu rosto, assustando inclusive a todos. Então, como ser cristão e influenciar pessoas? Com certeza não são pelos rótulos. Com certeza não é pelo que a gente fala. É pelo que a gente vive. É o quanto eu consigo colocar em prática os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos de Jesus. Porque o rótulo, ele tem o seu valor no sentido de nós nos identificarmos. Você é o quê? Eu sou espírita. Eu sou evangélico. Ou se a pergunta for mais genérica, em que você acredita? Eu acredito em Jesus, que é mais genérico. Isso é importante, mas isso não é garantia nem de uma vivência cristã, muito menos de uma influência a pessoas. Tem a história muito antiga de dois monges que caminhavam por uma estrada, um monge mais velho e um monge mais jovem. E eles faziam parte de uma religião na qual era proibido, expressamente proibido, olhar para uma mulher, conversar com uma mulher e tocar numa mulher. Isso era extremamente proibido. E quando eles chegaram próximo a um riacho, não era um riacho muito fundo, eles viram uma mulher com os vestidos erguidos até os joelhos, tentando atravessar. Ela tentava, mas voltava. Tentava, mas voltava. E o monge mais velho tomou a frente e perguntou a ela: o que está acontecendo? Ela disse: sabe o que é? É que eu estou indo a uma festa de casamento. O meu vestido é para a festa. E eu tento atravessar, mas eu vou me molhar. Eu sei que não é fundo, mas eu vou molhar o vestido. Então eu não consigo atravessar. E o monge lhe disse: não seja por isso, eu ajudo a senhora. Pegou a mulher nos braços e atravessou com ela até o outro lado da margem. E continuaram caminhando. O monge mais jovem, mais inexperiente, depois de um trecho caminhando, o jovem disse assim: olha, você vai me desculpar, mas eu vou lhe entregar para o nosso mestre. Eu vou ter que contar a ele, porque de uma vez só você cometeu 3 pecados. Você olhou para a mulher, você falou com a mulher, e pior, você tocou na mulher, você pegou ela no colo e deixou ela do outro lado da margem. Eu sinto muito, mas eu vou ter que informar ao nosso mestre o que você fez. E o jovem mais velho disse assim: fique tranquilo, pode contar a ele, porque é verdade. Eu a carreguei nos meus braços, mas eu a deixei do outro lado da margem. Você continua carregando ela na cabeça até agora. Isso é o rótulo, não é? Nem sempre o que parece é. Então, finalizando a resposta, é isso. É tentarmos viver os ensinamentos cristãos. A segunda pergunta, ela tem a ver com a primeira. Eu até brinquei outro dia que eu não ia contar para vocês, mas eu vou quebrar o galho e vou contar para vocês um pedacinho só. Até porque esse estudo deve ser postado na sexta-feira, e na sexta-feira eu já estou em Tapetinga e já estou falando o tema. Não vou falar o tema de lá, obviamente, mas eu vou fazer essa explicação. Porque a pergunta é aquela pergunta que eu já brinquei com vocês. Se eu tenho medo da morte, eu não sou espírita? E assim, a princípio, nós poderíamos dizer que não. Porque veja bem, quando você pesquisa nas escolas filosóficas, você vai perceber que as escolas filosóficas, elas têm opiniões diferentes sobre a morte. Quando você pesquisa o epicurismo, que tem a ver com o Epicuro, o existencialismo, o platonismo de Platão, inclusive Platão tem uma opinião sobre a morte muito parecida com o espiritismo. O estoicismo, que é uma outra escola filosófica, quando a gente pesquisa essas escolas filosóficas, a gente percebe que as opiniões são bem diferentes sobre a morte. Mas não indo para este caminho, falando do meio espírita, nós poderíamos dizer, a princípio, que não. Você não seria espírita se você tivesse medo da morte, ou se você tem medo da morte. Ora, por quê? Porque o que é ser espírita? Ser espírita é adotar
os princípios ensinados pela doutrina espírita e colocá-los em prática. E quais são os princípios da doutrina espírita? Todos nós sabemos. A existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos e a sobrevivência da alma. Então, se a sobrevivência da alma, a certeza que a vida continua, é um princípio espírita, o qual teoricamente você acredita, então, partindo desse pressuposto, ou você é espírita e não tem medo da morte, ou você tem medo da morte e não é espírita. E aí, como é que a gente sai dessa? Como é que a gente sai dessa? Porque, por exemplo, todo mundo aqui, teoricamente, pelo menos, é espírita. Estudamos o espiritismo, estamos num estudo espírita, a gente vem aqui fazer sopa, um trabalho social espírita, a gente participa de reuniões mediúnicas espírita. Então, a gente é espírita. E eu dizer que vocês não são espíritas sou até ofensivo. Mas eu tenho uma saída para isso. Eu quebrei a minha cabeça. Não foi fácil. Esses espíritos inventam cada tema que eu vou te contar. Eu quebrei minha cabeça, mas eu achei uma saída para a gente. Para quem tem medo de morrer, eu achei uma saída. Pense só. Vamos para a definição. Qual definição do que é ser espírita? A definição foi dada por Kardec. Kardec disse assim, e o que Kardec fala nos salva. Porque Kardec diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações. Vou repetir. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Usando essa referência, quem aqui é espírita? Todos. E Allan Kardec nos salva porque ele não diz que o espírita é o espírito que já chegou perto da perfeição. Ele não diz que o espírita é a pessoa que tem tudo resolvido. Ele diz que o espírita é aquele que luta para domar as suas más inclinações. Isso quer dizer que mesmo sendo espíritas, nós estamos no processo de autoconhecimento, nós estamos no processo de melhoria íntima, e estando no processo, existem muitas virtudes que ainda não se solidificaram em nós. Então, nós podemos ser espíritas, mas ainda não termos trabalhado bem essa questão da morte em nós. Valeu? Valeu. Porque o espiritismo também ensina que nós temos que amar todo mundo. E nós amamos todo mundo? Ainda não. E é por isso que nós não somos espíritas? Não. Por quê? Porque estamos lutando para domar as nossas más inclinações. O espiritismo nos ensina a perdoar. Conseguimos perdoar todo mundo? Não. Algumas vezes, algumas pessoas, em algumas situações. Não todo mundo. Sendo assim, ainda que a gente tenha medo da morte, podemos dizer que somos espíritas. Que a gente, então, possa trabalhar essa questão para podermos aí aprimorarmos-nos e realmente evoluirmos. Devo ressaltar que na pergunta 941 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que as pessoas têm tanto temor da morte? E na resposta desta questão, há uma explicação muito interessante, porque os espíritos dizem mais ou menos assim, sabe o que é? É que as pessoas começaram a acreditar, porque isso também foi ensinado por algumas religiões, que existe céu e inferno. E não é só isso, existe céu e inferno, e só vai para o céu quem não tem pecado. Como a maioria de nós temos pecados, a tendência é ir para o inferno. Então as pessoas ao longo do tempo foram assimilando a ideia que provavelmente quando elas morrerem, elas vão para o inferno. Porque no ensinamento é quem é totalmente bom, sem defeito, que vai para o céu. Essa crença fez com que as pessoas desenvolvessem o medo de morrer. Porque morrer é sinônimo talvez de ir para o inferno. E aí o espiritismo
com essa explicação mais lógica, mais coerente sobre a vida depois da morte, nos ensina de uma forma diferente. Nós ainda poderíamos questionar assim, mas Aguinaldo, tendo que nós já reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos várias vezes, por que a gente tem medo da morte? Se é um processo que já aconteceu um monte de vezes. Aconteceu, mas na maioria das vezes sem a nossa consciência. Lembram de Chico Xavier dizendo que pelo menos 3/4 das pessoas que morrem ficam por aqui mesmo? Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente nós já desencarnamos e reencarnamos pelo automatismo da lei, sem termos consciência disso, né? Agora isso ainda acontece. Imagina alguns séculos atrás, a programação reencarnatória. Não existia. Não existia porque se as pessoas não acreditavam na sobrevivência da alma, então elas desencarnavam, não tinham muita consciência do que tinha acontecido e reencarnavam. É uma coisa estranha de dizer, mas muitos de nós desencarnamos, reencarnamos sem ir para o plano espiritual. Sem consciência. Ficamos aqui nessa psicosfera. Isso explica o fato de, embora termos desencarnado e reencarnado várias vezes, temos ainda medo da morte. Certo? Está explicado então essa questão. Próxima. Como atrair boas energias? Na verdade, a gente não atrai, a gente acessa. Porque as energias estão aí. As frequências estão aí. Por exemplo, aqui em Votuporanga, nós temos 2 rádios principais. FM 96,5 ou 92,1. Se você acessar a 96,5, a 92,1 continua lá existindo. Ela está lá. Se você mudar a sintonia, ela está lá. Se na sua televisão você vai assistir a Record e você com seu controle sintoniza a Record, os outros canais continuam lá. Então, as boas energias, as boas vibrações, os bons espíritos estão por aí. Estão em toda parte. Então, qual é a diferença? A diferença é que eu não fico esperando a energia boa voltar para mim. Eu é que me posiciono e acesso a boa energia. Agora, o problema é que além de acessar, você tem que se manter nela. Esse é o problema pior. Porque eu posso acessar. Bom, agora há pouco, nós fizemos uma prece. Quem estava orando ali de verdade, sem outra preocupação, estava ali orando. Ao orar, naturalmente, você entrou na psicosfera energética da casa. Entrou. Você acessou coisa boa. Agora, no decorrer do estudo, aí um começa a ficar com pressa de ir embora. Né? Não vai acabar o estudo? Não, está falando demais hoje, né? O outro está pensando assim, hoje a novela vai estar tão boa, se demorar o estudo. Inclusive hoje começa mais cedo, porque tem jogo, eu vou acabar perdendo. O outro assim, não pensa nada, mas ele assim, se espreguiça na cadeira, tipo assim, estou com a vontade de ir embora. Vai saindo da sintonia. Vai saindo da sinergia. Então é bem provável que a hora que terminar o estudo, metade de nós já não estejamos mais conectados. Olha só, estamos no centro, estamos no espaço material, teoricamente estamos conectados, mas essa desarrumação interna fez com que você, embora você tenha acessado a energia quando começou, você perdeu a sintonia no decorrer do estudo. Aí vocês imaginam, por isso que a gente pega muito no pé, como é difícil você manter a conexão num trabalho do Klaus que dura 6 horas. A gente começa bem, aí depois de 1 hora e meia, aí dá uma vontade no banheiro. E eu vou dizer uma coisa a vocês, não está todo mundo aqui, é uma pena, mas eu vou dizer. Quando você está no trabalho do Klaus, não pode sair do banheiro e ficar conversando com o povo debaixo do pé de manga. Você vai no banheiro. Por quê? Ora, criatura, você perde a conexão. Você não está incorporado? Você não está conectado com o trabalho? Vamos tomar um café. E aí, fulano, como é que vai a vida? Aí você senta no banco, come um pão, bate um papo, fala da vizinha. Aí você vai no banheiro, volta, senta de novo. Hora que você entra, desconectou. É para ir no banheiro, é para ir no banheiro. É uma coisa até simples. E no decorrer do trabalho, como a gente vai cansando, se a gente não botar atenção, a gente se desconecta. Tipo assim, quer ver?
Estou lá incorporando, pá, incorporou 1, pá, incorporou 2, incorporou 10. Aí de repente a pessoa assim, mas será que está acabando? Acho que eu vou na porta dar uma olhada. Desconectou, entendeu? A conversa dentro da sala, ela é necessária, porque as pessoas perguntam para Carla, ou as pessoas perguntam para quem está na água, ou as pessoas perguntam para quem está dando passe. Não tem como não conversar. Olha, como é que é? Quando é que eu tenho que voltar? Eu não entendi como é que bebe a água. A primeira vez que eu venho. Aí você vai dar a explicação, é normal. Agora, a depender da nossa conversa, e pode ser nós, entre nós trabalhadores, ou com o paciente que está ali, a depender do que é falado, você desconecta. E aí você acessa a energia, é o mesmo exemplo. Só que no decorrer do trabalho você se desconecta da energia, né? Isso vale para tudo na vida. Agnaldo, mas você há de convir que é difícil, né? A gente ficar num trabalho e se desligar dos problemas, das nossas preocupações. Claro que é difícil. Lógico que é difícil. Eu que o diga. Só que quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais a gente vai estar colaborando com o trabalho, mais a gente vai estar ajudando. E o que eu estou dizendo, não é que você tem que ser perfeito. O que eu estou explicando é o que acontece. Porque é muito fácil sair da frequência. É muito fácil você desestabilizar no que você estava conectado, desconectar. Eu estava uma vez, eu fui fazer uma palestra e fui com um amigo meu. Olha só o cuidado que a gente tem que ter. Eu brinco bastante, mas eu sei a hora de brincar, eu sei até onde eu posso brincar, a hora certa de fazer a brincadeira. Aí eu fui recebido no centro de um amigo e eu levei um amigo comigo. Esse amigo que eu levei comigo, um amigo muito bom, um cara 10, top. E aí o cara que me recebeu, que foi me apresentar, começou, como ele tem liberdade comigo, começou a fazer uma série de brincadeiras. Olha, aqui é o Agnaldo, aí fez lá umas graças, né? Só riu, né? Riu, descontraiu e tal. E aí depois ele me chamou outro amigo que tinha ido comigo para fazer a prece, para depois eu fazer a palestra. E esse amigo fez uma prece bem longa, exagerada, de quase 10 minutos. Ok, beleza, acabou tudo. Fomos comer uma pizza. E como nós tínhamos muita amizade, e é bom você ter amizade que o outro não se melindra quando você fala as coisas. Aí esse meu amigo que observava falou para o outro amigo que me apresentou. Disse assim, você não deveria ter feito aquela brincadeira, não naquela hora. Porque a vibração da casa estava ótima. E a hora que você fez a brincadeira e o pessoal sorriu, teve ali muitas interpretações, teve ali muitas imaginações e caiu drasticamente o padrão vibratório do trabalho. Eu tive que fazer uma prece mais longa enquanto os espíritos arrumavam a vibração que tinha decaído com a brincadeira que você fez fora de hora. Entendeu? Então, esses detalhes podem atrapalhar muito a nossa atividade. E às vezes a gente nem percebe. Bom, próxima pergunta. Por que às vezes parece que a gente está curado emocionalmente e depois adoecemos de novo? Eu tenho feito palestra por aí e eu tenho dado um exemplo pessoal. Teve uma vez, quando eu ainda não morava em Votuporanga, que eu estava muito mal emocionalmente. E aí eu fui procurar uma ajuda terapêutica. E eu cheguei para a psicóloga e disse, olha, eu estou assim muito esquisito. Parece que tem outro de mim dentro de mim. Tem um Agnaldo que conversa com esse Agnaldo. E assim, eu estou meio perdido. Existe 2 dentro de mim. Ela me disse assim, não, calma, sente aqui, vamos ter uma conversa nós 4. Já abandonei, porque ela estava pior que eu. Já abandonei. Aí eu fui no psicanalista, né? E o psicanalista, vocês sabem que trabalha muito a infância. Só que eu comecei a observar que quando o psicanalista atendia a mulher, demorava 1 hora a consulta. Quando a gente era homem, era bem mais curta a sessão. Aí eu reclamei com o psicanalista. Eu digo, mas por que com os homens a sessão é mais curta? Ele disse assim, não, porque na psicanálise nós voltamos muito para a infância. Como o homem geralmente já está lá, então já é mais fácil. Abandonei também. Aí eu apelei, falei, eu vou consultar uma vidente. Eu tinha ido em São Paulo e eu tinha visto assim no poste a propaganda de uma vidente e eu gostei porque a vidente dizia assim, trago a pessoa amada
em 12 horas. Se for de outro estado, demoro 24 horas. Eu achei assim, ela super honesta. E aí eu liguei para a vidente. Falei, alô, a vidente disse, quem é? Desliguei. Porque se ela que é vidente não sabia que era eu que estava falando, e aí foi onde eu mudei para Votuporanga e fui feliz o resto da vida. Então aí eu faço uma propaganda de Votuporanga dizendo que eu sou muito feliz aqui. Às vezes, a cura realmente não aconteceu, né? Lembra daquela história do paciente que foi consultar com o seu psiquiatra? E o psiquiatra disse assim, e aí, como é que você está? Aquelas vozes que falavam na sua cabeça, que conversavam com você, e você ficava falando com as vozes, como é que está? Ele disse, não estou ouvindo mais. Ai, que maravilha, então o senhor se curou? Não, a gente está brigado. Então, quer dizer, às vezes, realmente, a cura é só aparente, não é real, não é? Mas, vamos lá, vamos falar sério agora. É assim, toda vez que você decide pelo novo, o velho vai tentar negociar para não ir embora. Reforma íntima agora eu estou falando. Toda vez que você escolhe o novo, o velho vai tentar negociar para não ir embora. É exatamente o que acontece conosco, não é assim? Os vícios que você quer abandonar, os hábitos nocivos, é uma briga interna. E a cura nesse sentido, às vezes assim, sem querer desanimar ninguém, às vezes vai uma encarnação inteira. É um processo muito lento. Se você estiver indo na terapia, vai ser assim. Se você estiver usando a sua religião, vai ser assim. Se você estiver fazendo a mudança por você mesmo, vai ser assim. Porque nós somos espíritos vindos aí de séculos e séculos e séculos no caminho errado, no caminho equivocado. E agora que nós acordamos, que nós despertamos, e veja bem, despertamento não é autoiluminação. Despertamento é você entender por que você está aqui na Terra. A autoiluminação é você conseguir fazer tudo do jeito que você tem que fazer. Nós aqui, a maioria de nós, somos espíritos despertos. A gente já entendeu o que precisa fazer. Mas a gente só vai se iluminar quando a gente conseguir chegar lá. E para a gente chegar lá, vai muito tempo. Algumas coisas vão ser mais rápidas, algumas coisas vão ser mais simples, algumas coisas vão ser fáceis de resolver, outras não. Um dia desses eu perguntei assim para uma cliente minha, e é uma pergunta genérica, eu posso dizer aqui, porque não era uma pergunta específica para a vida pessoal dela. Eu gostaria que vocês pensassem se a pergunta fosse feita para vocês. Eu acredito que todo mundo que está aqui já avançou um pouco. Não é? Nós melhoramos em algumas áreas, nós adquirimos algumas virtudes, é verdade. Nós deixamos de lado alguns vícios, é verdade. Agora pense aí, pense para você levar para casa essa pergunta. Se for para você tropeçar numa pedra, espiritual e emocionalmente, se for para você tropeçar numa pedra, se for para você cair numa armadilha e se perder espiritualmente, qual você acha que seria a sua pedra de tropeço? O que hoje você ainda não superou, que você tem o risco ainda de tropeçar? É uma pergunta importantíssima para você avaliar o seu autoconhecimento. Vocês concordam comigo? Porque a pessoa pode dizer assim, olha, vamos lá, vamos por eliminação. Não, a vaidade não é, porque eu tenho uma vaidade, mas é a vaidade natural, ligada à autoestima, então assim, não sou vaidoso. Bom, então não é essa pedra. Deixa eu ver, apegado. Não, também não sou apegado. Né? Eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu preciso viver, mas assim, não sou apegado aos bens materiais. Pronto, não é isso também. Olha, egoísta? Não, acho que o egoísmo também não é, porque eu procuro ajudar as pessoas, eu sou desprendido, tudo que me pedem eu procuro ajudar. Não é. Tá, e o que é então? O que é então? Qual é o seu? Não precisa responder não. Eu só estou instigando mesmo para vocês ficarem preocupados. Porque, olha só, quando você consegue detectar qual pode ser a sua pedra de tropeço, você caminhou muito, porque você vai ter mais atenção com isso. Você vai observar melhor. Quando você sentir que está para cair, opa, aqui é perigoso. Aqui eu não vou. Aqui vai dar problema. Aqui eu não vou dar conta ainda. Então não vou não. Pronto, você vai detectando, você faz a evolução mais tranquilamente, tá certo?
Então essa é a matéria de casa, vocês pensem nisso, é a tarefa, tá? Próxima pergunta. Se somos limitados, se somos imperfeitos, se somos cheios de defeitos, como fazer bem o bem? Bom, primeira coisa, para que esse discurso de gente preguiçosa, tá? Aproveite as oportunidades. Vou dar um exemplo do que é aproveitar as oportunidades. Teve uma igreja que o padre escreveu assim na entrada: se você se arrependeu dos seus pecados, entre. Aí uma moça com batom escreveu embaixo: mas se você não se arrependeu, ligue 17 981. Isso é aproveitar a oportunidade. Vocês concordam comigo? Então, assim, primeiro, às vezes é um discurso que camufla a falta de vontade. Tá? Ai, eu não sou ninguém. Ai, eu ainda não consigo. Ai, para com isso. Vamos trabalhando. Mas, Aguinaldo, a gente é imperfeito. Como é que a gente faz para trabalhar? Simples. Vou lembrar uma frase do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna dizia assim: eu sei que sou pouco. Eu sei que sei pouco. Como eu sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe por inteiro. Como sei que sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe por inteiro. Ou seja, você se entrega ao trabalho. Só isso. É o pouco que eu faço. Por exemplo, eu só tenho condição aqui no centro, a única coisa que eu consigo fazer é lavar banheiro. Eu não sei aplicar passe, eu não consigo fazer palestra, eu só sei lavar banheiro. Mas o banheiro vai ficar brilhando. Você vai entrar no banheiro, você vai pentear o cabelo olhando no azulejo. Certo? Olha, eu não sei falar em público, eu tenho dificuldade com a leitura, eu não sei fazer palestra, eu só sei fazer almoço. Mas o meu almoço, vai ser aquele almoço que o pessoal não vai esquecer. Ou seja, você faz o pouco que lhe cabe, que você consegue, mas você se entrega por inteiro. Até porque não é exatamente o que você faz que te destaca, é como você faz. Porque senão a gente começa a pensar que existem tarefas que são mais importantes do que as outras, e não são. A gente começa a acreditar, por exemplo, que quem escreve livro é mais importante que quem limpa o chão. E não é. Porque eu posso escrever um livro mal escrito e quem limpa o chão pode limpar o chão muito bem. E sendo um trabalhador mais dedicado do que eu, embora eu seja conhecido, porque lancei um livro, aquela pessoa que faz o trabalho mais humilde, que ninguém conhece, ao desencarnar, estará numa postura muito mais elevada do que eu. Então, assim, você não precisa fazer o que você não consegue. Você não precisa fazer aquilo que você não tem prática. Você não precisa tentar fazer aquilo, eu não sei, cara, eu não nasci para isso. Tudo bem, você nasceu para quê? Alguma coisa você nasceu. Não se justifica você ficar a vida inteira, por exemplo, se você for espírita, né? Você ficar a vida inteira numa casa espírita e não se encontrar. E não arrumar nada que você saiba fazer. Alguma coisa bem você sabe fazer. Tem gente que até mais de uma coisa, não é assim? Tem gente que consegue fazer muito bem muita coisa, não é verdade? E a gente precisa de bons trabalhadores. Pode não parecer importante, mas até para trabalhar num bazar da Pichincha, como nós tivemos essas 2 últimas semanas, a pessoa tem que ser boa para vender, tem que ser agradável, tem que ser solícita, e aí conseguir um bom resultado. Se não fizer bem feito, se não fizer por inteiro, se não dá valor naquilo, aí não dá. Nada a gente pode fazer por fazer. Tudo a gente tem que se dedicar ao extremo. Tudo que você vai fazer. E se for pelo Cristo, mais ainda. Eu penso desta forma. Quando eu vou fazer palestras, que eu saio para viajar fora, eu preparo uma palestra no mínimo 5 a 6 vezes. Eu faço, ficou legal. Aí daí um dia eu leio, não gostei, rasgo. Aí eu faço outro. Não, agora ficou bom. Não ficou bom não, eu vou rasgar, vou fazer outro. E faço. E até eu não chegar àquilo que eu acho que ficou melhor, eu não paro de tentar. Isso é trabalhar com esmero, com dedicação. Não é fazer por fazer. Então sempre tem que ser assim, certo? Próxima. E quando as coisas dão errado e a culpa não é nossa? É sim.
É sim, na maioria das vezes é sim. Você pode dizer que não é, mas na maioria das vezes é. Às vezes parece errado, mas não é. Eu lembro que uma vez eu atendi uma senhora aqui no centro, isso faz muitos anos. Era uma senhora assim, nada a ver com a idade dela, com todo respeito à pessoa mais idosa, né? A pessoa devia ter uns 70 anos. Sim, mas estava um caco, mas mal acabada, não é? Eu achei que ela já tivesse desencarnada em decomposição, mas não, ela estava encarnada ainda. Vocês têm uma ideia. Não, é verdade, é que vocês não conheceram a mulher, eu conheci, ué. Vocês não sabem quem é, estou falando a verdade. E aí ela disse assim para mim, Agnaldo, eu estou aqui, insistiu. Eu nem chamei ela para conversar, porque eu conversei ali no refeitório mesmo. Ela disse, não, Agnaldo, eu tenho um problema sério, que eu não consigo resolver, eu acho que é coisa dos obsessores. Eu disse, qual é o problema da senhora? E ela disse assim, homem. Meu problema é homem. Aí eu fiz a pergunta óbvia, geralmente mulher que tem problema com homem, é um homem que já tem, que dá problema e quer se livrar. Eu disse, mas a senhora tem um problema com o homem que a senhora tem? Eu disse, não, é o homem que eu não tenho. Eu não consigo homem. O senhor vê, eu não sou de se jogar fora, não é? Tem hora que é difícil não mentir, né? A gente não pode mentir, o Espiritismo ensina isso. E o senhor vê, eu sou uma mulher cheirosa. Bom, pelo menos boa autoestima ela tinha, né? Convenhamos, assim. E eu não consigo homem. Eu vou para os forró e todas as minhas amigas, até mais velha do que eu, saem com homem. Eu pensei, gente, mais velha que ele existe. Eu digo, Senhor, e eu nada. E eu vim aqui no centro, e o senhor acha que aqui o senhor pode me ajudar a arrumar um homem? Eu disse assim, não, aí vem aquela história, né? A gente perde a amizade, mas não perde a piada. Mas não foi piada, não. Eu falei assim, e a cozinheira de olho. E a cozinheira lá da cozinha olhando o que eu ia falar para ela. E aí eu disse assim para ela, olha, eu consigo lhe ajudar. O que eu tenho que fazer? A senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai vir 3 sextas-feiras, trazer uma garrafa de água e assistir a palestra. E o senhor acha que se eu vir 3 sexta-feiras assistir a palestra, trazer uma garrafa de água, eu arrumo um homem? Arruma. O senhor garante? Garanto. Oh, meu Deus, que coisa boa. E ela saiu feliz. Aí a cozinheira veio lá. Disse assim, Agnaldo, o senhor não devia ter feito isso. Por quê? O senhor enganou a mulher. Como é que o senhor vai dizer uma coisa dessa? Eu sei que isso não é verdade. Coitada da mulher, ela vai vir aqui e não vai achar o homem. Eu digo, vai. Preste atenção. Vai que nessas 3 sextas-feiras, assistindo palestras sobre Jesus, ela se apaixona pelo Cristo, vai arrumar um homem lindão e pelo resto da vida. E ela desistiu na segunda. Então Jesus não tocou, só que aí a culpa não é minha. Ela não conseguiu um homem daqui, né? E até eu que não gosto de homem, queria esse homem para mim. Bom, e tem uma história, né? Porque a pergunta é assim, e quando as coisas dão errado e não é culpa nossa? Vamos imaginar que aconteça realmente um milagre, que a culpa não é sua. Vamos imaginar que não seja sua. Aí eu vou recordar, porque essa história eu já contei, e ela é verídica. Na época ela foi contada na revista People, que a história é muito antiga, e vocês já devem ter ouvido. É só para sintetizar o exemplo. De um advogado chamado André Heffler. André Heffler se apaixonou por um apartamento em Arles, que fica no sul da França. Era um apartamento lindo e ele se apaixonou pelo apartamento. E ele fez uma proposta para a dona do apartamento. Isso em 1965. 1965. Ele pagaria, porque a dona do apartamento era viúva, ele pagaria $500 por mês, todo mês, para que ela deixasse no seu testamento o apartamento para ele. E ela concordou e eles fizeram o negócio. Poxa, em 1965, $500 é muito dinheiro. Vocês concordam comigo? Aí você vai dizer assim, e por que o cara quis fazer esse negócio? Porque a dona do apartamento já tinha 90 anos. Com 90 anos ele pensou, o que ela vai viver mais? 1 ano, 2 anos? Tá, vamos supor que ela viva 5 anos. Eu ainda estou no lucro. E ele fez esse negócio. Em 1995, o comprador morreu de câncer, aos 70 anos, sem morar no apartamento. Os filhos, e essa época, em 1995, ele já havia pago $175 mil no apartamento, sem morar no apartamento, e morreu. Os filhos herdaram a dívida, porque a viúva veio morrer
com 122 anos de idade. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um monte de coisa na vida vai dar errado. E tudo bem. Vários projetos que você fizer não vão se concretizar. E tudo bem. Muitos sonhos que você alimenta não vão acontecer. E tudo bem. E tudo bem por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai sair do jeito que você quer. Aquela história assim, não, eu vou trabalhar até os 65, vou aposentar, comprar um sítio, criar galinha até morrer. Isso é muito bonito na tua cabeça. Isso é lindo na sua cabeça, nos seus planos é maravilhoso. Quem é que garante que isso vai acontecer? Nada. Então a gente precisa começar a entender as coisas que dão errado como natural, com aceitação, com resignação. É assim que funciona, porque tem um monte de coisa que realmente não vai dar certo. Deu para entender essa? Certo? Próximo, estou acabando já, vai dar tempo. Essa é para vocês. As brincadeiras, as conversas, as gargalhadas antes das atividades espirituais atrapalham? Tem coisa que parece engraçada, mas não é. Tem um estado brasileiro, eu não vou falar o nome, vai que depois eu vou nesse estado fazer palestra, que eles tentaram eleger a mulher mais feia do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a moça que ganhou, a mãe dela ficou em terceiro lugar. Vocês veem que era da genética, ela chamava Maria Barata. A Maria Barata ficou em primeiro lugar, é verdade, a história é verídica. E tem coisa que parece engraçada, mas não é. Quando o repórter entrevistou ela, ele disse assim, nossa, a senhora imaginou que iria ganhar? Não, eu nunca imaginei que ia ganhar. E quem mais lhe incentivou? Meu marido. Ele disse, vai lá bem, você vai ganhar. E ela estava feliz. Né? Quer dizer, parece engraçado, mas não tem nada de engraçado. Eu estava ouvindo outro dia o Dr. Hans, numa entrevista, e o Dr. Hans dizia assim, olha, qualquer atividade espiritual, seja uma sessão mediúnica, seja uma palestra, pelo menos 10 minutos antes, a gente já tem que estar sintonizado com o trabalho. Já não pode estar mais com conversinha, com brincadeira, com aqueles boa noites, né? Boa noite, aquela alegria, abraço, aquela coisa toda. Porque pelo menos 10 minutos antes, a gente já precisa estar em conexão com a atividade. Então assim, já fica aí um recado para a gente. Atenção nisso. Aí depois que acabou, não, a gente brinca, a gente conversa, a gente pode dar gargalhada à vontade. Certo? Penúltima. Como entender a hipnose coletiva? A hipnose coletiva, ela geralmente acontece sem a gente perceber, pelas mensagens subliminares. Não tem umas letras de música que grudam na nossa cabeça, né? E não sai? Teve uma época, aquela música, gente, era um inferno aquilo. Eu não sei quem que canta não, porque eu não gosto de música sertaneja, né? Aqui nós vai descendo, descendo, ai, que coisa horrível, né? E aquilo não sai da cabeça, não é? É horrível. Agora sim, eu não estou falando dessa música em si, mas as músicas, programas de TV, noticiário, aqueles noticiários chocantes, aquelas notícias horrorosas, matou, atacado, o sangue saiu. Isso tudo tem uma energia, isso tudo tem uma vibração. Tem algumas músicas, né? Não tem lá aquele ritmo do pancadão, papão, papão, né? Aquilo tem um ritmo, aquelas canções que são apelativas, que trazem a conotação sexual na letra e tal. Isso é hipnose coletiva. Porque as pessoas que estão ali, então você imagina que você está lá numa festa e está tocando essa música e você está ali. Ali, as mensagens subliminares, elas estão entrando. Porque você sabe que quando você está num grupo, você perde um pouco a individualidade. Porque você é envolvido pela energia do todo. É por isso que às vezes uma pessoa pacata, uma pessoa boa, uma pessoa que nunca matou a barata, ela está na torcida de futebol e todo mundo invade o campo, ela invade também, daqui a pouco ela deu um soco no juiz. Ela nunca nem matou uma barata. Por quê? Porque ela foi levada pela massa, e geralmente a massa é burra, ela foi levada pela massa e fez um estrago lá na frente. Então, a hipnose coletiva, ela vai acontecendo nessas mensagens subliminares, seja um programa, um noticiário,
uma música, a depender, claro, da letra. Como existe o contrário também, não é? Você coloca uma música clássica, uma música suave, que pode ser cantada ou só instrumental, que te eleva, não é assim? As músicas que tem no Centro Espírita, assim, vamos conversar, né? Porque assim também, tem umas músicas no Centro Espírita que é uma hipnose coletiva pro caixão, né? Porque são aqueles lá, 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 daí ninguém aguenta aquilo. Eu falo assim, de umas músicas, não precisa ser mais animada, né? É que tem assim uma coisa gostosa, uma vibração. Ó, não precisa ir longe, quer ver? Vou dar um exemplo que 100% quem vai concordar comigo. Quando o Vansan vem cantar pra gente. Pronto. Aquilo é uma hipnose do bem, né? Aquilo é um tratamento coletivo, porque aquilo lá nos envolve. A música tem esse poder com aquelas letras, e o Vansan tem uma voz maravilhosa. Então aquilo a gente sai daqui assim, não é? Aquela alegria. Então é isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E a última pergunta: se a gente estiver com muito problema, afastado do centro, dá um tempo, não seria justificável? Vamos lembrar Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todo o resto lhe será dado por acréscimo. Observe. Jesus não diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e alguma coisa lhe será dada. Buscai primeiro o reino de Deus, e 50% lhe será dado. Não. Buscai primeiro o reino de Deus, e todo o resto lhe será dado. Então pronto, acabou. Aí é a nossa fé. O problema é que a nossa fé é pequenina. Eu trouxe aqui um exemplo. Deixa eu achar aqui. Outro dia eu levei esse exemplo numa palestra, aí eu não sabia onde levar, porque é muito pequenininho. Aí eu tinha um vidrinho assim, aquele vidrinho de fazer bochecho, né? Pequenininho, aí eu joguei fora, perdi, tinha comprado, joguei fora, para pôr dentro. E aí não lavei direito, grudou. Aí que chegou na hora da palestra, eu não conseguia tirar do vidrinho, tinha que pedir uma faca de um trabalho danado. Mas aqui eu trouxe na mão mesmo, ó. Vocês estão vendo daí? Quem está vendo? Eu vou jogar uma, fica olhando. Vocês viram? Não, né? Vocês também não... Vocês viram o oftalmo, gente. Ó, vou pôr uma aqui no chão, vê se vocês veem. Vocês viram? Não? Mais uma tentativa, eu vou jogar para o alto. Vocês viram? Oh, agora alguém viu. Alguém viu. Alguém tem visão de super-homem. E a gente está com dificuldade de ver, porque isso aqui é grão de mostarda. É grão de mostarda. Um dos menores grãos que existe. E Jesus comparou a fé que move montanhas a um grão de mostarda. Quando Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a colar e o monte passará, Jesus estava dizendo assim: ó, não precisa ser uma fé grande. Do tamanho do grão de mostarda já dá. Do tamanho de um grão de mostarda, muitos problemas serão vencidos na sua vida. Então não. A resposta definitiva é não. Em nenhuma situação afastar-se do bem se justifica. Eu posso, às vezes, por uma questão de limitação, até mesmo física, não conseguir estar no centro fisicamente. Isso pode acontecer. Eu faço uma cirurgia, eu tenho que fazer uma viagem de trabalho, ok, isso aí faz parte. Mas espiritualmente, o vínculo com o bem, ele precisa estar presente em nós. Então não, a resposta é não. Não se justifica nos afastarmos do bem, seja qual for o problema. Conseguimos terminar, não ficou nenhuma questão para trás, tá certo? Muito obrigado a todos, Jesus nos abençoe. Então, na próxima quarta-feira, o lançamento do livro do Sr. José de Moraes e a entrevista. Muita paz.